Galera, acabou de acontecer um vazamento incrível pra franquia Dragon Ball, e além desse vazamento, uma entrevista muito interessante do produtor executivo atual da franquia. O vazamento traz o relatório fiscal da Toei Animation, onde podemos perceber algo muito curioso, que provavelmente vazou o acontecimento de um novo filme de Dragon Ball Super pra este ano 2025. E só por esse vazamento a gente já poderia ficar feliz, mas a entrevista de Akio Yoko, o produtor executivo de Dragon Ball e responsável por trazer as ideias de Akira Toriyama pra animes, nos trouxe várias novidades onde ele mesmo confirma um anúncio pra este ano. E se a gente for ligar uma coisa na outra, sim, é isso mesmo que vocês estão pensando. Como eu vou falar sobre o futuro do anime, Dragon Ball Daima também serve um pouco pra isso, porque lançar um anime de Dragon Ball Super logo após Dragon Ball Daima seria bem melhor do que lançar do nada, porque os fãs já voltaram a ser viciados em Dragon Ball, a falar de Dragon Ball, a consumir Dragon Ball. Então, com o anime Daima e o novo jogo Dragon Ball Sparking Zero, elevou bastante a popularidade atual de Dragon Ball, preparando para uma nova grande temporada. Yoko também comentou que Daima representa um bom ponto de retorno para os velhos fãs, mas que Goku e seus amigos pequenos, oferecendo uma perspectiva para novos fãs com um ambiente diferente em comparação aos trabalhos recentes de Dragon Ball Super. Então, vocês lembram que eu falei sobre isso desde o começo, que Dragon Ball Daima tinha este intuito? Pela primeira vez, o próprio produtor executivo de Dragon Ball confirmou tudo isso. Então, basicamente, ele admite implicitamente que sabe que os fãs antigos prefeririam os personagens adultos, mas deu prioridade aos públicos novos para trazer mais gente para, quem sabe futuramente, acompanhar o Dragon Ball Super, já que tudo é um planejamento de longo prazo que foi, claro, parado pela situação que aconteceu no mundo inteiro, que vocês sabem o que foi alguns anos atrás. Infelizmente, não posso falar sobre aqui no YouTube. Ele também nos conta um segredo muito interessante. Os caracteres vermelhos nos títulos dos episódios de Daima têm algum tipo de significado ou algo para pensar, mas Yoko não pode revelar mais detalhes ainda. Mas o que isso significa? Basicamente, na versão japonesa, escrita em hiragana, porque os títulos em japonês muitas vezes são escritos em hiragana, que é um dos 3 silabários japoneses, tem a maior parte do título em cinza, mas o caractere do meio sempre é vermelho. Então, no final de Dragon Ball Daima, provavelmente poderíamos juntar todos aqueles caracteres e descobrir qual é a mensagem por trás. E é bem provável que quando esse segredo for revelado, eu vou trazer aqui mais pra frente. O grande problema do Dragon Ball Daima pra muita gente foi esclarecido aqui. Por que os personagens estão pequenos? Porque a galera realmente odiou isso. Ele explicou que, em vez de fazer apenas um personagem pequeno, eles acharam que seria mais divertido tornar todos pequenos quando se reunissem após os eventos da saga Majin Buu, que é onde se passa cronologicamente o Dragon Ball Daima. E foi só essa explicação. Eles acharam que seria divertido. Bom, pra este Dragon Ball Daima, na minha opinião, até acaba funcionando, mas não sei se foi a melhor opção. O que foi legal é que as idades mentais dos personagens não foram tão alteradas, mas o Goku, por exemplo, age de forma semelhante ao que ele agia em Dragon Ball clássico. E talvez conhecer o Goku daquela maneira, para as crianças, poderia ser uma melhor forma, afinal, Dragon Ball clássico é um anime já muito antigo, mas que não acredito que envelheceu mal, tanto ele quanto Dragon Ball Z, dispensando a necessidade de um remake, por exemplo, que muitas pessoas cogitam, mas que só prolongaria a reutilização de conteúdo em Dragon Ball que vem acontecendo há muito tempo. Aqui o Yoko disse que não pode falar sobre quando o episódio final de Daima será exibido, ou quanto tempo durará, então nossa expectativa é de que será 24 episódios, então estaríamos ali na metade, portanto não demoraria muitos meses para acabar, mas quando o Daima voltar é quase certo de que vai ter ou o anúncio do retorno do Super, ou o anúncio que foi vazado, eu vou falar aqui neste vídeo, só que dessa vez de forma oficial, não por vazamento. E quando lhe perguntaram mais sobre filmes, jogos e etc, ele mencionou que pode haver alguns anúncios este ano, ou seja, mais de um. Mas será que isso é verdade? Será que ele tá escondendo o jogo? Os fãs já mataram a charada, porque todo ano a Toei Animation, a empresa responsável por fazer a animação de Dragon Ball, a empresa que tem os direitos da animação de Dragon Ball inclusive, precisa liberar um relatório fiscal. E neste ano, o relatório fiscal vaza exatamente o que o Akio Yoko tentou esconder aqui pra gente, pessoal. Então é por isso que a gente tem essas expectativas tão grandes de logo em breve ter algo de Dragon Ball de novo em animação. O Simplesmente DB publicou: Toei Animation revelou no seu mais recente relatório que lançará 2 filmes a nível mundial no ano fiscal de 2026, que abrange de 1º de abril de 2025 a 31 de março de 2026, ou seja, podendo ser neste ano, após abril, até março de 2026, ou seja, se fosse em 2026, não seria lá no final, seria no começo. É possível que esses 2 filmes sejam das franquias Dragon Ball e One Piece, porque são as únicas franquias da companhia que podem lançar filmes a nível mundial. E vocês sabem que nunca acontece de lançarem 2 filmes do mesmo em um mesmo ano. Então não seriam 2 filmes de One Piece. A lógica aponta para um filme de One Piece e um filme de Dragon Ball. E vocês podem pensar: ah, mas o Akio Yoko falou alguns anúncios este ano. Então poderia ter tanto o anime de Dragon Ball Super adaptando o que aconteceu após o Torneio do Poder e só tem no mangá, quanto também o próprio filme. Mas calma, pessoal, isso eu já acho otimista demais. Uma coisa de cada vez, mas se isso acontecesse, obviamente seria maravilhoso. Só que acredito que a probabilidade da saga Moro, que é a próxima saga após o Torneio do Poder, ser rejeitada é pequena, porque é considerada pelos fãs do
do mangá, a melhor saga do Dragon Ball Super inteiro. Então é só lançar. Sinceramente, não sei o motivo da demora. Resta saber se a nova temporada e o novo filme vai utilizar a animação 3D, assim como no Super Hero, que veio em 3D, no início muita gente não gostou e depois acabaram aceitando. E realmente ficou bom. Contrataram animadores espanhóis para dar umas aulinhas ali e conseguiram utilizar o 3D, que não é lá muito forte da Toei Animation e até da animação japonesa, que usualmente é conhecida pela animação 2D. Porém, acredito que a animação tradicional seja um aspecto intrínseco à identidade de Dragon Ball. Portanto, prefiro a animação 2D aos moldes do filme do Broly, ou até alguma evolução, porque sabemos que sempre pode evoluir, e o traço do Kubota nas partes 2D do filme Super Hero também são tão boas quanto o traço do Shintani do filme Dragon Ball Super Broly. Então resta saber qual o estilo de arte. Por enquanto, ficamos com Dragon Ball Daima até o último episódio, que não sabemos qual será, e você pode acompanhá-lo aqui no canal, é claro, e todas as novidades você também vai acompanhar, então deixa o like, se inscreva no canal Hype se for possível, e seja muito bem-vindo